Fala meu segundo, tudo bom? Rafael aqui falando. Estou aqui na página 403, né? Na verdade indo para 404. Nossa matéria de hoje é pilha, matéria legal pra caramba. Tem tudo a ver com a nossa última aula, o nosso último vídeo, onde eu falava de oxirredução, né? É um processo onde eu tenho oxidação e redução acontecendo simultaneamente, tá? Então eu vou ter uma espécie aqui que vai oxidar, né? Vai sofrer oxidação. E tem uma outra espécie que vai sofrer redução. Tá bom? Oxidar, né? Oxidar vai ser transferir elétrons, tá? Então eu tenho uma espécie que perde elétrons para outra espécie. Eu vi que quem sofre oxidação, né, tá fazendo o outro reduzir. Logo eu posso dizer que esse cara é um agente redutor. Enquanto o cara que está sofrendo a redução, ele está fazendo o outro oxidar. Por isso ele está reduzindo, está recebendo esse elétron, ele está fazendo o outro perder o elétron. Então eu posso dizer que ele é um agente oxidante. Tá? Então, partindo dessa premissa aqui, a gente consegue já dar início a esse novo capítulo, que é um capítulo sobre pilhas, né? Como funciona uma pilha? O que é uma pilha, né? Uma pilha, né? Até aqui na página seguinte ele já mostra que o nome foi dado porque foi feita uma pilha mesmo, um empilhamento, tá? De algumas placas aqui. Daí o nome pilha, né? E a grande sacada aqui é que um ia perdendo elétron para o outro, né? E essa transferência de elétrons a gente vai ver que consegue gerar uma quantidade de energia ali que é mensurada para a gente em volts, tá? Mas antes da gente chegar lá, vamos ver um pouquinho essa nossa tabela aqui, tá? Com potencial de redução. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente aí, ó. Menor de potencial de redução, né, é a espécie que oxida, tá? Maior potencial de redução é a espécie que reduz. O potencial de redução e oxidação igual ao módulo, blá. Isso aqui eu vou te explicar melhor com calma. Vamos só olhar a tabela. Eu estou observando aqui que essa minha tabela é uma tabela de potencial de redução. É isso que você tem que entender. Essa tabela é uma tabela de redução. Se é uma tabela de redução, o maior valor aqui vai reduzir e o menor vai oxidar. Então eu tenho aqui duas espécies. Eu estou falando para você, né, que a minha primeira espécie é o meu lítio, né? Eu vou pegar só os positivos, não, vou pegar o negativo mesmo. Pra você entender aqui, ó, menos 3,05, tá? Esse é o valor de redução, tá bom? Aí eu tenho aqui, né, vamos supor que esse seja o lítio. Eu tenho aqui o potássio. O potássio é menos 2,1093. Qual o maior valor, né? Levando em consideração que eu estou utilizando uma tabela de redução. Então, o maior valor vai reduzir, né? O maior valor aqui vai ser esse daqui, ó, menos 2,93. Tá? Esse é o maior valor. Esse aqui é o menor. Então, esse maior valor é para quem reduz. Tá? Então, esse cara vai reduzir, logo esse vai oxidar. Não sei se essa dúvida está passando pela sua cabeça agora, né? Tu vai falar assim, pô, Rafael, mas como 2,93 pode ser maior que 3? Você tem que levar em consideração o sinal negativo. Porque se você pega isso aqui de maneira escalar, né? Então eu tenho uma escalinha aqui, ó, onde eu tenho 0, eu tenho 1 e eu tenho 2, né? Aí eu tenho aqui, ó, menos 1 e menos 2, né? Ó, 2 é maior que 1. 1 é maior que 0. 0 é maior que menos 1 e menos 1 é maior que menos 2. Então, menos 1 é maior que menos 2. Né? Então, se eu tenho aqui, ó, menos 3, menos 2 vai ser maior que menos 3, né? Porque eu tenho como um ponto de referência aqui o meu 0. Menos 2 ele está mais próximo do meu 0. Então, nesse caso aqui, quando for negativo, menos 2 é maior que menos 3. Menos 2 é maior que menos 3. Tá bom? Vamos ver só o lado positivo aqui, que aí talvez você consiga até entender melhor. Vou pegar aqui duas espécies. Essa espécie ela está em contato uma com a outra, então eu tenho uma transferência de elétron ali, né? Vou pegar aqui positivo, ó. Vou pegar cobre mais 2, tá? Então tem uma espécie que é mais 0. Esquece. Deixa eu botar aqui, que eu já botei a seta ali. Tem esse valor aqui, mais 0,34. Eu tenho esse ferro, não, deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho essa prata aqui, que é mais 0,80.
né? Ou seja, esses valores aqui são valores de redução, segundo a minha tabela. E o maior valor vai reduzir, né? Quem tem o maior valor de redução? Vai ser a minha prata. Então, a minha prata ela vai reduzir. Logo, esse cara aqui, oxidação para ele. É óbvio, porque se um reduz, o outro oxida, tá? Então, aqui, ó, maior potencial de redução vai ser a minha espécie que reduz. Então, quem tiver o maior potencial na minha tabela de redução vai reduzir, logo o outro vai oxidar, porque vai ser sempre assim. Um vai reduzir e o outro oxida. Vai ser uma relação que vai acontecer de maneira simultânea, tá bom? Um vai perder o elétron para o outro, tá? E aí essa transição de elétrons, ela pode me gerar uma quantidade em volts aí que a gente vai aprender a calcular, né? Aqui no último ponto ele fala o seguinte, ó, o potencial de reação de oxidação é igual em módulo ao de redução. O que ele quer dizer é o seguinte, isso aqui é um potencial de redução. O potencial de oxidação vai ser o inverso, tá? Uma coisa que eu quero que você se atente é o modo de escrita. Quando eu escrevo que o cobre ele reduz, né, repara que todos aqui estão sofrendo redução, porque a tabela é de redução. Então o seu cobre 2 mais 2 elétrons vai a cobre 0. Né? E aí o meu potencial aqui para o cobre 2 é mais 0,34. Tá? Isso aqui é redução. Se eu disser que o cobre oxidou, eu tenho que inverter a equação. A redução, o elétron vai estar antes da setinha, tá vendo? Aqui eu digo que ele foi a 0. Esse cara aqui, ó, ele era mais 2, ele recebeu 2 elétrons e foi a 0. Quem recebe elétron, reduz. Tá? Então, isso aqui é uma maneira de escrever a minha equação de redução. A minha reação de oxidação é o inverso. Se eu disser que o cobre oxidou, digo que cobre 0 passou a cobre 2+, liberando, despejando 2 elétrons. Tá? E o meu valor aqui, ele vai inverter também. E aí eu posso dizer que esse cara sofreu uma oxidação. Isso que significa em módulo, tá bom? A oxidação ela vai ser o inverso. O que vai ser o inverso? Tudo vai ser o inverso a equação, vai ser o inverso esse valor aqui, esse potencial, tá? Então aqui o seu cobre, ele está escrito dessa maneira aqui, ó, o elétron antes da seta, porque é um potencial de redução, ele está dizendo que está reduzindo. E o valor da redução é mais 0,34, porque na tabelinha ele já disse que é de redução. Se você escreve uma tabela de potencial de oxidação, você teria que inverter a equação. Então aqui ficaria lítio setinha, lítio mais elétrons, e o potencial iria inverter o sinal, tá bom? E aí você ia pensar o quê? Ó, o maior valor de oxidação oxida. Né? Não sei se ficou muito claro, mas, por exemplo, ó, vou pegar aqui de novo, né? Vou pegar mais 2 exemplos aqui para você, ó. Vou pegar o zinco mais 2 elétrons menos, vou mostrar para você aqui na tabelinha, ó. O potencial dele é menos 0,76, esse zinco aqui ele foi a 0. Ou seja, eu tinha um zinco que ele estava com déficit de elétron, ele recebeu mais 2 elétrons, então esse elétron migrou para cá e ele foi a zinco 0. O potencial aqui é redução, isso aqui, a forma como eu escrevi, elétron antes da seta é redução. Então, isso aqui é o meu potencial de redução, tá ok? Beleza. Coloquei esse cara aqui para reagir com o meu cobre. Aí eu vou pegar lá o potencial do meu cobre. Potencial é de redução, tá? Cobre 2+, mais 0,34, né? Bom, tô vendo aqui que esse potencial ele é de redução, porque o meu elétron está antes da seta. Beleza. Quem tiver, como eu tenho aqui nos 2 casos o potencial de redução, quem tiver o maior potencial de redução reduz. Logo, o meu cobre ele vai reduzir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter essa escrita aqui. Cobre 2+, mais 2 elétrons, né? Indo a cobre 0. Tá? E esse cara aqui que reduziu, eu vou inverter. Por quê? Porque ele oxidou. Tá? Então, eu vou inverter essa equação. Eu vou dizer que zinco 0
Foi a zinco mais 2 elétrons, liberando 2 elétrons aqui, ó. E aí o meu potencial aqui é mais 0,34. E esse meu potencial aqui, eu não inverti a equação? Eu vou inverter ele também, ó. Ele vai ficar positivo. Fiz uma escrita de redução, fiz uma escrita de oxidação. Oxidação, elétron depois da seta, redução, elétron antes da seta, tá? O que aconteceu aqui, ó? O meu cobre ele estava 0, aí ele perdeu 2 elétrons. Tá? O meu zinco estava 0. Aí o meu zinco virou mais 2, perdendo 2 elétrons. O cobre foi e pegou esses 2 elétrons para ele, indo a cobre 0. Tá? Isso daqui eu vou formar uma equação global, que eu chamo. Tá? Eu vou ter aqui primeiro uma reação catódica e uma reação anódica. Eu vou te mostrar isso tudo com calma. Tá? Mas o que eu quero que você entenda aqui é como se escreve uma redução, como se escreve uma oxidação. Tá? E como o potencial ele varia, né? Ó, eu escrevi aqui tudo primeiro, né? Nessa parte aqui, ó. Eu peguei aqui só os potenciais de redução, tá vendo? Vou escrever aqui isso daqui só como potencial de oxidação e você vai observar como vai dar no mesmo. Se eu for escrever tudo como oxidação, eu vou ter que inverter a equação e inverter os valores. Então eu vou escrever zinco 0 vai a zinco mais 2, liberando 2 elétrons, né? E aí eu vou inverter o meu potencial, vou dizer que o meu potencial de oxidação aqui, ó, vai ser 0,74. O meu cobre eu vou botar a 0 e dizer que cobre 2 mais libera 2 elétrons menos e o potencial dele vai ser de menos 0,34, né? Pô, Rafael, não sei por que você inverteu aí a equação, cara. Por que você inverteu a equação? Porque agora eu estou fazendo um modo de escrita de oxidação, né? Redução, o elétron vem antes da seta. Oxidação, o elétron vem depois. É como se eu estivesse escrevendo aqui essa tabela, é uma tabela nova, uma tabela de oxidação, tá? Então viria assim, ó. Então eu sei que as duas espécies aqui estão oxidando, mas eu sei que na realidade uma vai oxidar e uma reduzir. Se o meu potencial, se os potenciais dados são de oxidação, o maior potencial vai oxidar. Qual é o maior potencial aqui? É o de zinco, não é? Mais 0,74 é maior do que 0,34. Então esse cara aqui vai oxidar. Então eu mantenho a forma de escrita do zinco, porque ele vai oxidar. E o potencial eu mantenho. O meu cobre, como ele tem o menor potencial de oxidação, ele não vai oxidar, ele vai sofrer o oposto, né? Ele vai reduzir. Então eu vou fazer a forma da escrita. Cobre 2 mais, a forma de escrita da redução, tá? Foi a cobre 0, né? E o meu potencial eu vou inverter o valor, era negativo, ele vai passar a ficar positivo, 0,34. Olha como dá a mesma coisa, ó. Cadê ela aqui, ó? Ela tá aqui embaixo, ó. Olha como dá a mesma coisa, tá vendo? Deixa eu afastar um pouquinho e melhorar o foco. Tô fazendo um comparativo entre isso e isso, né? Toda vez que eu colocar zinco com cobre, o zinco vai oxidar e o cobre vai reduzir, sempre. Só que aqui eu tô usando os potenciais de redução e aqui eu tô usando os potenciais de oxidação. Por isso que eu inverti. Mas no fim das contas vai dar a mesma coisa. O que você tem que observar? É o potencial que você está usando. Ah, essa tabelinha aqui é um potencial de redução. Então, esses valores são de redução. Quem tiver o maior valor de redução, reduz. Logo, a outra espécie vai oxidar, tá bom? A forma de redução descrita. Forma de redução descrita, elétron antes da seta. Forma de oxidação na escrita, elétron depois da seta. Quem você inverter, vai ter que trocar o sinal, tá bom? Vamos entender aqui a nossa pilha, então, de Daniel, não é? Ó, a pilha de Daniel ela vai consistir no seguinte, eu vou ter aqui duas semicelas, tá? Uma de cobre e uma de zinco, né? Na verdade, essa é de zinco, essa aqui é de cobre, tá? Porque eu vou fazer uma relação entre zinco e cobre, né? Que foi até o que eu escrevi aqui, tá? Aí eu já sei aqui que o zinco vai oxidar e o cobre vai reduzir, só pela maneira da escrita, né? Mas você vai ter que consultar aqui a sua tabelinha com os potenciais. Quando você for fazer uma prova, essa tabela ela não vai ser dada, mas ela não tem que estar na sua cabeça. Só vai ser dado os dados para você das espécies que vão participar,
Mas no exercício você vai ver como funciona, é super tranquilo. Então eu tenho aqui 2 semicelas, eu tenho uma ponte salina aqui, tá bom? E aí, deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho o eletrodo de zinco, que vai ser o meu polo negativo, e o de cobre, que vai ser o meu polo positivo. Você vai entender o porquê, tá bom? Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Eu sei que o meu zinco, eu vou escrever essa semicela aqui, que eu acho que é melhor para você observar. Eu tenho um eletrólito aqui, eu tenho uma solução aqui, então aqui eu vou ter uma solução de sulfato de zinco, né? Então vai ser ZnSO4, tá? Uma solução aquosa, e aqui eu vou ter um sulfato de cobre. Aí eu tenho uma barrinha de zinco aqui dentro, ó. E aqui eu tenho uma barra de cobre, tá? Então aqui, ó, zinco e cobre. E isso aqui vai ser ligado um ao outro por um fio, porque eles têm que estar em contato, né? Para poder ter essa transferência de elétrons, né? Eu vi aqui que o zinco ele vai perder o elétron e o cobre recebe. Então o elétron vai começar a sair dessa barrinha aqui, ó, e vai começar a migrar pelo fio para o cobre. Então o elétron ele vai nesse sentido aqui, ó. Deixa eu melhorar esse foco. Tá vendo? Ele vai vindo nesse sentido, até que ele vai chegar aqui na minha barra de cobre. Quando ele chega na minha barra de cobre, a minha barra de cobre começa a espessar. Por quê? Porque aqui vai ficar muita carga negativa. E o meu cobre da solução, ele vai começar a migrar para a minha lâmina, que está ali. Tá? Então o meu cobre aqui da solução, ele vai começar a migrar. Então a minha barra ela vai começar a espessar, eu vou ter um espessamento, ela vai começar a dilatar. Porque o cobre que está aqui vai começar a migrar para cá, porque aqui vai estar muito negativo. E o cobre, ele é positivo, né? O cobre é 2+, então o cobre vai começar a ir para a solução ali. Em contrapartida, o meu zinco, ele está perdendo elétron, né? Ele está perdendo elétron, é igual um portão de ferro. Quando ele oxida, ele perde elétron. Ele vai ficando fragilizado, ele começa a dar uma puída. Então essa minha barrinha aqui, ela vai começar a se desfazer. E à medida que ela vai se desfazendo, vai caindo zinco aqui dentro. Então aqui na minha solução, eu começo a ter solução de zinco 2+. Né? E vou ter muito zinco 2+ aqui. Tá? Olha ele mostrando esse zinco 2+ aqui, ó. Tá saindo da placa, tá vendo? Olha a minha placa de cobre aqui espessando, porque o cobre da solução ele está migrando, né? Quando o cobre ele migra, sobra sulfato aqui, ó, porque é o sulfato de cobre. O cobre está saindo e migrando para a placa, sobrando sulfato que é negativo. E o zinco aqui, ele está migrando da minha placa para a solução. Então minha solução está ficando cheia de Zn+. Né? Se tiver ruim de foco aí para você, você vai acompanhando no seu livro. Para que serve a minha ponte salina? A minha ponte salina aqui, no caso, né, é uma solução de sulfato de potássio. Então aqui eu vou ter potássio, que é K+, em solução, e vou ter o meu sulfato, que é o negativo, 2-. Como é que eu tenho muita solução, tenho muito resquício de sódio, de zinco positivo, ele vai começar a atrair o meu negativo da ponte salina. E aqui, como eu tenho muita de positivo, e na minha solução eu tenho negativo, ele vai começar a atrair também. Então aqui na minha solução vai ser formado sulfato de zinco e vai ser sulfato de potássio aqui. A ponte salina, ela vai ficar suprindo isso, né? Porque vai começar a ter excessos aqui na solução, tá bom? Outra coisa é o seguinte, né? Com a migração de elétrons aqui através do filamento, eu posso colocar um corpo aqui para captar isso aqui e transformar essa energia em algo, né? Posso colocar uma lâmpada aqui. Então o elétron ele vai vir. O elétron ele vai vir pelo filamento, ele vai subir aqui, ele vai agitar, né, um fio que eu vou ter aqui, e depois ele vai retornar para cá e vai fazer o caminho dele. Quando ele fizer isso aqui, esse movimento, minha lâmpada acende. Tá? Então o que eu fiz? Eu fiz uma reação de oxirredução, onde eu tive transferência de elétrons, captei esse fluxo de elétron e converti em energia. Eu tenho uma reação química que me produz energia elétrica, né? Isso daí é até uma definição de pilha, né? O que é uma pilha? Uma pilha é uma reação química capaz de produzir energia com a captação do fluxo de elétrons ali, tá bom? Onde eu tenho duas espécies, onde uma vai oxidar e uma vai reduzir. Como eu sei que o cara oxidou, né? Na escrita, o elétron vai vir depois da seta. Como eu sei que ele reduziu na escrita, o elétron está antes da seta aí, tá? Então aqui expliquei para você a pilha de Daniel, tá? Aí aqui eu tenho um modo aqui de escrita, né?
onde a gente vai indicar quem oxidou e quem reduziu, né? Esses dois tracinhos aqui vai simbolizar a nossa ponte salina, né? Então aqui, ó, à esquerda da minha ponte salina, eu tenho zinco 2+, formado sulfato de zinco em solução, tá? E aqui na minha outra semicela de cobre, eu vou ter uma solução de sulfato de cobre e cobre sólido, né? O cobre sólido é o cobre que vai migrar da solução para o eletrodo, tá bom? Vamos virar aqui. A equação global, né? A equação global é o seguinte, né? Vou reescrever isso aqui embaixo para dar uma organizada, ó. Chegamos à conclusão, né, lá pelo potencial de redução, que o nosso zinco, escrevi errado, que o nosso zinco ele vai de 0 a zinco 2+, mais 2 elétrons, né? Sofrendo assim uma oxidação. Enquanto o cobre, 2+, mais 2 elétrons, ele sofre um processo de redução, né, indo a cobre 0. Tá? Eu sei que esse potencial aqui ele ficou mais 0,74, enquanto esse aqui ficou 0, mais 0,36, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Não, mais 0,34 mesmo. É 74 e 34, escrevi certo. Tá. Uma coisa que você tem que ver, ó, eu tenho aqui, esse cara aqui, eu acabei não falando, né? Mas está na nossa página anterior. O cara que vai sofrer a oxidação, ele é um polo negativo, né? Eu chamo ele de ânodo. Então, o meu zinco está no ânodo, né? Ele sofre uma reação anódica, tá? O que recebe o elétron, né, o que reduz, está no cátodo, tá? O polo é positivo. Então, aqui eu tenho uma reação catódica, tá? Então, aqui está o meu polo negativo da pilha e aqui está o meu polo positivo, tá? Deixa eu apagar esse zinco aqui. Aqui eu tenho uma reação, dois pontos. Aqui eu tenho anódica e aqui eu tenho uma reação catódica, tá? Porque no ânodo é onde sofre oxidação e no cátodo é onde sofre a redução. E aí eu tenho que fazer uma equação global. Que é o quê? Que é o resumão disso aqui tudo, tá? Então, ó, se eu perco 2 elétrons aqui, se eu ganho 2 elétrons aqui, é porque aqui eu perdi 2 elétrons. E aí tá tudo certo. O que você vai fazer? Você vai cortar os semelhantes antes e depois da seta. Eu sei que aqui, ó, zinco, eu não tenho zinco do outro lado, deixo o zinco. Né? Zinco mais 2, não tenho zinco mais 2 do outro lado, deixo o zinco. 2 elétrons, e eu tenho 2 elétrons aqui, eu corto aqui esses 2 elétrons. Né? Acabou, nada mais se repete, eu escrevo o que vem antes da seta. Eu digo que zinco 0 mais cobre 2 mais setinha, e repito o que está depois da seta, que sobrou. Zinco foi a 2, enquanto o cobre foi a 0. Então eu tinha zinco 0 e cobre 2+. Quando eu coloquei em contato, esse zinco perde o elétron, por isso fica positivo, e esse cobre ganha esse elétron, né? Sanando assim a carga positiva dele, ele indo a 0. Tá? Isso aqui é uma equação global. Tá? É isso que ele vai mostrar para você aqui. Só que nessa relação aqui, ó, vamos construir juntos. Ele pega ali o ferro 3+. Então, vamos pegar o ferro 3+. Vou consultar o meu potencial de redução. Então, vou fazer uma escrita de redução aqui do ferro, tá? Ferro 3+, mais 3 elétrons, indo a ferro 0. E eu sei que o cobre é 2+, que ele pegou lá, ou seja, 2 elétrons, cobre 0, tá? Ferro 0 aqui. Ou seja, vi que é escrita de redução. Então, os potenciais que me serão dados serão de redução. Vamos ver o nosso ferro aqui, ó, 3+. Deixa eu encontrar ele. Ferro 3+, ó, menos 0,04. Esse é o meu potencial de redução do ferro. Ele está aqui, ó. Ferro 0,4, Rafael. Tá? E o do cobre é mais 0,34. Né? Então, olhando isso aqui e sabendo que isso aqui é uma redução pela forma de escrita, então os potenciais são de redução. Então, quem tiver o maior potencial vai reduzir, tá? 0,04. Quem tem o maior potencial aqui para reduzir? Esse, o cobre. Então, o cobre reduz, logo o ferro oxida. Tá? Se o ferro oxida, eu vou inverter aqui a equação para oxidação. Forma de escrita da oxidação, elétron depois da seta. Ah, beleza. Agora eu vou manter o meu cobre aqui reduzindo.
cobre 2+, mais 2 elétrons, foi a cobre 0. Acho importante a setinha sempre terminar junto, para você conseguir ter uma boa visualização, né? O ideal era ela vir até aqui também, ó, para você observar. Eu vou até fazer isso. Tudo que está antes e tudo que está depois da seta, porque isso é muito importante, tá? Para você que está começando agora, isso vai fazer muita diferença. Reescrevi aqui. Então, setinhas em tamanhos iguais. Tranquilo. Vamos esquecer um pouquinho o nosso potencial aqui, né? Não, vou até escrever, né? Inverti o ferro, vou mudar aqui ele. Ele era negativo, eu mudo o sinal para positivo. E o cobre eu só vou repetir aqui. Tá? Bom, fiz aqui a minha reação. Esse cara oxidou, então é uma reação anódica. Esse cara aqui está no ânodo, né? O polo aqui é negativo. Esse cara aqui está no cátodo, porque ele está reduzindo, é positivo, tá? Reação catódica, reação anódica. Grave bem esses nomes aí. E aí eu vou fazer a minha equação global aqui. Vou chamar só de EQ, tá? Equação global. Ou é G, né? Melhor. Equação global. Ó, repara comigo. Esse ferro aqui, ele perdeu 3 elétrons. Logo, o cobre, aqui eu tô vendo que ele recebeu 2, mas se esse cara perde 3, ele tem que receber a mesma quantidade, ele teria que receber 3. Só que eles não são múltiplos, né? Então o que você vai fazer? Você vai inverter aqui, ó. Você vai multiplicar isso tudo por 3 e você vai multiplicar isso tudo por 2. Né? Você vai inverter, ó, 2 você vai multiplicar em cima e o 3 você vai multiplicar embaixo. E você reescreve, mas você vai multiplicar esse 2 pela equação inteira. Então 2 vezes ferro 0 são 2 ferros zeros. Caramba, minha lapiseira fica soltando a ponta, que ela é horrível. 2 vezes ferro 3+, vai dar 2 ferro 3+, mais 2 vezes 3, 6 elétrons. Né? Vou reescrever agora aqui a equação do meu cobre multiplicando por 3. 3 vezes cobre 2+, 3 cobre 2+. 3 vezes 2 elétrons, 6 elétrons. Né? E 3 vezes cobre 0, 3 cobre zeros. Tá? Não vai multiplicar 3 por esse expoentezinho aqui, hein? E nem o 2 por esse expoente aqui, por favor. Tá? Você vai multiplicar só pelos elementos. Agora eu tenho minha reação catódica e anódica reescritas aqui. Eu estou vendo aqui que o ferro perdeu 6 elétrons e o cobre recebeu 6 elétrons. Então agora sim eu posso fazer os cortes. Tudo que está antes da seta, que repetir depois na equação de baixo, eu corto. Eu não tenho mais 2 ferros aqui, então não posso cortar. 2 ferros 3+, não tenho aqui, não posso cortar. 6 elétrons aqui, 6 elétrons aqui. Opa, eu corto. Não posso cortar mais ninguém. O que eu vou fazer? Vou repetir todo mundo que vem antes da seta. 2 ferro 0, mais 3 cobre, 2+, setinha, geraram 2 ferro 3+, mais 3 cobre 0. Fiz a minha equação global aqui, tá? Mas eu tive que fazer um balanceamento antes de fazer isso, né? Ó, foi isso que ele fez. Ele multiplicou por 2, ele multiplicou por 3. Depois ele veio cortando os semelhantes, tá? Ele corta esse elétron aqui, tá? Cálculo de DDP. O cálculo de DDP é isso aqui, né? Quando eu pego os meus potenciais, você tem que fazer o cálculo da soma aí. Porque isso aqui vai me gerar uma energia em volts, né? Eu vou ter um fluxo, né, de elétron partindo de um para o outro. Lembra que eu falei que você pode canalizar aqui, ó? E transformar isso em energia? Quanto de energia eu produzi? Isso você calcula em volts, isso é o DDP, né? O macetaço aqui, ó, você inverteu aqui, você só soma. Então, quanto aqui que foi gerado aqui numa reação de ferro e cobre? Mais 0,38. Essa é a melhor maneira de você visualizar um cálculo de DDP. Tá bom? Diferença de potencial. Tá? Ou seja, essa reação química aqui, ela me gera essa quantidade de energia. Tá? Quando você vai fazer o cálculo lá da reação entre o zinco e o cobre, você vai fazer o quê? Um somatório entre esses dois aqui, ó. Tá? E aí você vai observar aqui, ó, quando você fizer esse somatório, 0,74 mais 0,34. Né? Isso aqui vai dar o quê? 0,8 volts. Tá bom? Esse daí é o nosso cálculo de diferença de potencial, tá? Acho que só tem um equívoco meu aqui, porque eu acho que o zinco,
Ele é 76, cara. De onde eu tirei que ele é 74? Ele é 76, ó. Então, meu cálculo aqui ficou errado porque eu usei 74, tá? Eu sabia que ele não era 74, eu cismei que era. Ele é 76, então quando eu fizer isso aqui, vai dar 1,10 volts, tá bom? Quando você mudar o sinal aqui, ó, já na equação certinha, você só tem que fazer um somatório, tá? Porque isso daqui pode acabar te confundindo, né? O modo como ele explica, como ele justifica isso daqui. Prefiro que você faça direto ali na equação, já mude o sinal de quem vai mudar, né? Se for oxidação, se for redução, você já muda o sinal dele. Quando você inverter a equação, inverte o sinal, depois só soma, tá? Uma coisa importante, né? Quando o DDP ele dá positivo, como é o nosso caso aqui, né, ele dá um valor positivo, ele dá mais 1,10, significa que esse processo ele é espontâneo. Quando a gente fala de pilha é um processo espontâneo, então o cálculo do meu DDP tem que dar positivo. Se o seu DDP em pilha der negativo, tá errado, não tá certo, porque isso é um processo espontâneo. Significa que eu coloco as duas espécies em contato e a reação de oxirredução vai acontecer. Tá? Isso é importante frisar para você, porque o nosso próximo capítulo vai falar sobre eletrólise, tá? Vai ter muita coisa similar aqui, mas um dos pontos contrários aqui, um dos pontos diferentes, vai ser esse positivo no cálculo de DDP. Eletrólise dá negativo, é um processo não espontâneo. Então, quando der positivo, eu estou visualizando a espontaneidade da minha reação química. Isso aconteceu porque eu simplesmente coloquei as espécies em contato, tá bom? Umas com as outras. Tranquilo? Aí ele te fala isso aqui, ó. DDP maior que zero, reação espontânea. DDP menor que zero, reação não espontânea. É o nosso próximo capítulo, tá bom? Reveja o vídeo caso tenha ficado com alguma dúvida. Faça as questões do livro e tamo juntos sempre.